Falando em imortal, chegou a hora da gente falar da notícia que é a realidade distorcida que chamou a atenção do Brasil e do mundo. Tá? Porque acabou a realidade distorcida, mas ela continua. Eu tô falando de quem? De tio Paulo. O senhor imortal. que estava morto numa cadeira de rodas, enquanto uma mulher que seria sua cuidadora e sobrinha tentava fazê-lo assinar a retirada de um empréstimo. Meu Deus. A história foi ali se desenrolando ao longo da semana, né? Vamos começar aqui, vamos lá. Primeiro viralizou o quê? A imagem da Érica, a sobrinha, pedindo ao tio, o Paulo Braga, que só tinha 68 anos, que ele assinasse um documento em um banco ali de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Até agora não se sabe se ele é mesmo Eu acho tio que ou se é biológico. primo. Tá Tio bom? biológico. Tio biológico. Então chegaram à conclusão. Tá, mas o ponto é que o vídeo já é muito perturbador. Horroroso. Né? Da Érica gente. falando, tio Paulo, assina. Agora imagina você ver a cena ao vivo. Era tudo tão estranho, gente, que os atendentes fizeram o óbvio. Eles começaram a gravar a situação e chamaram o SAMU. Porque eles acreditaram que o senhor não estava passando muito bem, No né? mínimo, Ele né? ali com a cabeça... No mínimo, ele não estava passando Uma bem. das frases ditas ali por uma das atendentes foi: ele não tá bem, não. A corzinha não tá ficando. Enquanto a Érica dizia: eu não posso assinar pelo senhor, tio Paulo. Tem que ser isso aqui da mãozinha, tio Paulo. Uma Bom, mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. O tio Paulo chegou ao banco pouco depois da 1h da tarde. Tá, foi. Tá? O SAMU foi chamado ali por volta de 1 hora depois e os médicos, então, atestaram a morte dele. A Érica foi presa e o corpo foi levado ao IML, o Instituto Médico Legal. De acordo com o laudo, não dá para precisar se o senhor Paulo, se ele morreu antes ou depois de chegar ao banco. isso. Teria sido ali na janela entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. Mas... O homem que ajudou a colocar o senhor Paulo no carro de aplicativo disse no depoimento que ele estava vivo na hora que entrou no carro. E o motorista também disse que ele estava vivo porque viu o seu Paulo segurando na maçaneta do carro. A única coisa que se tem certeza é que no guichê, na hora de assinar os documentos, nitidamente, para quem viu o vídeo censurado ou não, o senhor Paulo não estava vivo. Tá, mas aí o que acontece? A Érica cuidava dele, né? Aí tem toda a história, né? Enfim, a Érica cuidava dele. Se a Érica tá vendo que o homem tá com a cabeça pendendo, se ela pega na mão dele, ele já não devia estar numa temperatura absolutamente normal. Como disse a atendente, ele estava perdendo a corzinha. No barato, a Érica tinha que ter falado assim, pelo amor de Deus, Chama a ambulância. chama a ambulância. É exatamente. A crueldade da coisa tem dois lados, porque a crueldade dela ter levado ele já morto, sabendo ela que ele já estava morto, e a crueldade do homem estar agonizando Mas do carro até a agência onde ele morre. Mas é que tá, ela disse que ela não sabia que ele estava morto. Ele estava só um pouquinho Descansando. molinho. Ele estava um pouquinho molinho. As pessoas que viram ele andando na rua dizem que era visível que ele estava morto. Que viram, porque assim, ela parou no estacionamento, aí tiraram ele do carro de aplicativo e ela deu uma caminhadinha Foi até fazer a um lanche. agência do banco. Foi fazer um lanche. Ela deu uma caminhada antes, né? Eu não sei em que momento foi o lanche, mas ela caminhou e todo mundo que viu ela Sanduíche de cruzando presunto ali, foi pior. meu Deus do céu. Tá, o mais incrível dessa história, gente, e aí vem aquele momento que eu não sei se só o Rivonil teve pra você, que o Pedro foi apurar porque ele tem memória. Ai, Pedro, você é demais. O mais O incrível... que é ter memória, É Gabriel? uma tristeza, é uma tragédia. Então ter cola aqui no Rivonews. O mais incrível dessa história é que não é a primeira vez que alguém Meu tenta Deus. fazer um saque com uma pessoa morta numa cadeira de rodas. Sim, em 2020, em Campinas, uma mulher levou um senhor de 92 anos, morto há pelo menos 12 horas, para fazer o saque da aposentadoria. E em 2021, em Goiânia, uma outra mulher também tentou sacar os benefícios de um falecido, colocando ele numa cadeira de rodas de costas para atendente do caixa. ninguém ia perceber. É Ele isso. tava de Esse costas. moço aqui, ó, quer... Em todos os casos, o comportamento dos beneficiários originais chamou a atenção dos funcionários que acabaram chamando os bombeiros e tal. O ineditismo dessa vez foi que a Érica levou o senhor até a boca do caixa e fez ele agir como um vivo.
mesmo diante de uma pessoa moribunda. Cara, essa história é muito estranha. A Nicole, nossa correspondente maravilhosa, em Minas e na perfeita. Itália, ela comentou aqui, pelo vídeo não achei que o tio Paulo estava em rigor mortis, que é quando o corpo fica duro, né? É. Depois da morte e tal. Sim. E de fato, não porque pelo que o próprio SAMU constatou, ele morreu ali entre uma hora Poucas horas, antes de chegar ou pós ter chegado ali. Mas Eu acho que o que contribuiu para a divulgação, a viralização desse caso e não dos outros anteriores foi que dessa vez ele foi filmado, né? isso. Os outros Inclusive- imagens, Inclusive, a Luísa pergunta aqui no nosso chat, quem divulgou o vídeo? Foi o atendente do banco? Não dá problema divulgar esse tipo de coisa? Dá. Dá. E foi. Dá foi problema. Foi, exatamente porque isso foi ela que fez foi o vídeo, a né? turma do banco. E o Luiz Felipe Crotti disseram que ele morreu depois de ver os juros do empréstimo. Só podia ser irmão do Pedro, né? Mas, na verdade, o Axel traz um ponto. Boa, garoto. Ele não vai jogar faca em você hoje. Não. O Axel fala que, realmente, ele morreu por broncoaspiração do sim. conteúdo estomacal e falência cardíaca. Ai, credo. E teve uma foto dele 2 dias antes que a própria bem, sobrinha bem, tira no bem, hospital, né? ele É. com barba, Aham. mas assim, se recuperando. Sentado, comendo com a própria mão. E agora o que estão investigando é os laudos de saúde mental da sobrinha, né? Que Sim. agora começa a se discutir se de fato ela E a era Gabriela- guardiã legal. A Gabriela Vieira conta aqui, uma amiga minha trabalhou na BV e disse que o pessoal do crediário contava cada história sinistra Meu com o Deus. idoso, mas morto, acho que não chegou até lá não. Mas é isso, Meu gente, Deus, a história é muito toda é muito louco. absurda. E aí, só um comentário breve, tá tendo todo tipo de crítica a essa história, piada sendo feita. Gente, a gente sabe, perdão, Axel. Fia. Virei É a menino. Axle. Você falou Axle, Axle. 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 Perdão, Axle. Foi total sem querer. Nossa amiga que compra Limpol, inclusive. Nossa você amiga tá- que compra Limpol, influenciada tá por famosa. nós, Bombril. Aliás, depois disso você está gostando ou não. Mas só que eu acho que não tem quem, pelo menos na esfera privada, não tenha feito uma piada com toda essa situação. E a gente entende que é polêmico falar disso em rede pública. Foram em cima do Porchat, porque ele fez a cena de novo ali da Érica em cima do tio Paulo. Ela que teve a liberdade negada, né, ontem, eu acho. A Érica, sim. Continua- A se viu sobrinha. presa. A sobrinha. Mas assim. Sério, gente? É sério que vocês estão querendo causar polêmica em cima disso? Vamos causar polêmica em cima de coisa assim. O vilipêndio com o morto já foi feito ali, a gente entende. É um absurdo o que aconteceu. Mas o caso agora tá. Sério, ninguém viveu na época da TV pirata, né? Assim, Imagina, a galera que não resistia à página 2 de um Pasquim. Nossa Senhora. Agora, me chamou a atenção E aí, a gente estava falando sobre crueldade, eu acho que tem também um ponto aqui da crueldade com o idoso do sistema bancário. Nossa! De você fazer prova de vida dessa forma, né? O empréstimo já estava contratado. Ele estava tentando acessar o benefício que ele já tinha contraído. Quer dizer, por que você obriga um idoso de 92 anos a ir lá fazer... Não, então, o tio Paulo tinha 68. De 68, 92 desculpa. anos, do caso de 2020, foi exatamente Não, isso. mas eu passei por um problema parecido. Eu tenho uma avó que teve um AVC, que tem uma UTI domiciliar tomando conta dela, e eles queriam que ela fosse presencialmente na Enel para poder fazer o pedido de... Gente. E assim, É surreal. a gente hoje faz julgamentos do Supremo Tribunal Federal online. Como que a gente não reconhece a prova de vida Gente, inteligência virtual? artificial, sei lá. Né? Assim, eu entendo o negócio da prova de vida, até porque a gente vive num país que, como a gente estava mencionando, as pessoas cometem muita fraude nesse sentido, né? Teve o Bolsa Família, que foi revisto e viram que centenas de milhares de pessoas mortas ainda recebiam Isso. e tal. Só que assim,
Faz uma prova de gente, vida a online, gente acabou cara. de falar da mulher que chegou em Blumenau e teve que provar que estava viva estando morta no sistema. É isso, o que Sim. também é outro, Entendeu? outro Então, lado da assim, loucura. a gente entende, mas assim, aí depois o Nubank cresce para burro, Nubank cresce para burro, sem agência e ninguém entende por quê. É isso. Sim. Simples assim. Ai, tio Paulo. Descansa vai em com paz. Deus. Descansa em paz. É isso que eu queria dizer. Não vai com Deus. É isso. Já Descansa foi, em né? paz.